Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Quem esperava que a provocação se limitaria a um comentário neurótico de mesa de bar se enganou. Neto soltou uma bomba que já reverbera nos bastidores do futebol paulista. O Palmeiras é muito ruim, só ganhou do River porque foi sorte. A frase caiu como uma granada sobre o alviverde, incendiando debates apaixonados entre torcedores, comentaristas e quem vive dia a dia o sufoco de gestões e elencos. Desde sua estreia como crítico severo do futebol nacional, Neto nunca escondeu suas opiniões ácidas, mas dessa vez ele foi além. Não ficou no achismo ou nas sutilezas, partiu para o ataque direto, questionando a competência do time alviverde e insinuando que títulos ou vitórias expressivas recentes estariam mais associados a caprichos do acaso do que a méritos táticos ou técnicos. E, ao usar o nome do River Plate, cuja eliminação pelo Verdão já foi festejada pelos palmeirenses, como ponto de referência, ele tocou em ferida exposta. Não foram poucas as reações. Devidos às redes sociais, torcedores exaltados contra-atacaram com passagens históricas e conquistas continentais do Palmeiras. Alguns apontaram que Neto estaria sendo movido por rivalidades pessoais ou mágoas antigas. Outros, mais comedidos, indicaram que há falhas sim no desempenho do clube em 2025, mas que não justificam um ataque tão frontal. Mas o que dizem os números? Hoje, o Palmeiras ocupa a terceira colocação no Campeonato Brasileiro de 2025, com 49 pontos ganhos em 22 jogos, 15 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, saldo de gols de mais 18. A posição é sólida, ainda que distante do topo absoluto. Dados de tabela do campeonato. Apesar disso, a campanha mostra consistência e força ofensiva, o que emperra a narrativa de que se trata apenas de sorte. Nas Copas, o clube ainda disputa Libertadores, Copa do Brasil e até o Mundial de Clubes. O elenco conta com investimentos altos, incluindo atletas consagrados e promessas que pesam no bolso. Abel Ferreira segue como treinador, com pedigree e expectativa de continuidade. A diretoria aposta em disputas de peso. Tudo isso sugere que a estrutura mínima para sustentar o discurso crítico de Neto está longe de ser frágil. Mesmo assim, críticas construtivas cabem, e muitas vezes são necessárias. Há falhas visíveis, oscilações no meio-campo, dificuldades em jogos fora de casa, entradas tardias de substitutos. Em alguns momentos, o time parece refém do talento individual, como quando um atacante decide decidir sozinho uma partida. Tais deficiências, quando somadas ao discurso provocativo de Neto, criam um ambiente inflamado. Em entrevistas anteriores, Neto tem atacado Abel Ferreira com veemência, contestando escolhas de escalação, substituições e até reações à pressão das torcidas. Isso já rendeu embates, inclusive acusações de que o ex-jogador extrapola o papel de comentarista. Agora, com arrojo e agressividade, o crítico chega a colocar o Palmeiras sob suspeita de poder ser beneficiado pelo acaso, minando credibilidade esportiva. Há quem acredite que a fala de Neto foi orquestrada para ganhar audiência, aumentar a audiência de programas e inflamar as redes. Afinal, provocar o Palmeiras é negócio lucrativo, gera cliques, provoca polarização e garante espaço em debates acalorados. Se há uma intencionalidade comercial na provocação, não seria novidade no ambiente midiático esportivo. Abel Ferreira, caso responda, terá de calcular as palavras. Rebater agressivamente pode inflamar ainda mais, ficar em silêncio pode ser visto como fraqueza. Ele precisará mostrar serenidade e não deixar que agitadores externos corroam o clima interno do clube. Em campo, terá de entregar respostas, vitórias convincentes, dominância tática, pujança física. O elenco também está em xeque. Jogadores com peso no clube, craques que custaram caro, nomes emergentes, todos foram implicitamente desafiados. Alguns devem sentir como afronta, outros talvez enxerguem ali estímulo. A tensão interna pode aumentar. Se o ambiente de vestiário não for bem gerido, isso pode refletir em desempenho. Para a torcida alviverde, a provocação de Neto vira um ponto de mobilização, ou responde nas arquibancadas e redes sociais,
ou internaliza a crítica e cobra com rigor ainda maior. A rivalidade cresce, a pressão se intensifica, e cada jogo vira uma prova de fogo. Em muitos casos, críticas severas reforçam o sentimento de nós contra eles, acirrando o sentimento de identidade e resistência. O episódio evidencia também um fenômeno contemporâneo. Comentaristas viram atores de influência no futebol, com poder real de moldar narrativas. Não é mais só análise, virou guerra de versões, de hegemonia simbólica. E no meio disso, clubes e profissionais são alvo permanente de provocações que ultrapassam o limite do futebol em si. Se o Palmeiras quiser sair desse vórtice com dignidade, precisa reagir com autoridade, em campo e fora dele. Conquistar vitórias expressivas, manter consistência e agir com transparência no trato do clube. Mostrar que não depende de sorte, mas de trabalho perene. O futuro da temporada pode depender de uma virada simbólica. Agora, resta ver como Abel, diretoria, elenco e torcida responderão ao ataque público de Neto. Se reagirão com força, serenidade ou retaliação. No gramado, nos microfones e nas redes, o Palmeiras está em xadrez ríspido. E Neto já lançou seu desafio. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A fala de Neto segue reverberando como um terremoto de palavras sobre os corredores do futebol nacional. O Palmeiras, mesmo com sua estrutura sólida, títulos recentes e uma das torcidas mais engajadas do país, se viu no olho de uma tempestade verbal que ultrapassou os limites do comentário esportivo. Não foi uma crítica técnica. Foi um ataque à alma do clube, à competência do treinador, à qualidade do elenco, à legitimidade das vitórias. E, sobretudo, ao orgulho de milhões de torcedores. E é justamente aí que está o cerne da questão. Quando uma figura pública, com influência em múltiplas plataformas, crava que um clube é muito ruim e que só venceu por sorte, não está apenas dando sua opinião, está jogando gasolina num campo minado de paixões. No futebol brasileiro, onde os clubes vivem cercados por desconfiança, pressão, política e cobranças intensas, palavras como as de Neto têm peso de martelo. E quando essas palavras atingem um clube que está brigando diretamente por títulos, como é o caso do Palmeiras, vivo nas principais competições da temporada, o impacto se amplia. Mesmo quem não é palmeirense se viu compelido a opinar. Ex-jogadores, jornalistas, torcedores de outros clubes e até personalidades fora do esporte se manifestaram. Alguns defenderam Neto, alegando que a liberdade de expressão no comentário esportivo é inegociável. Outros apontaram o desrespeito e a ausência de critério técnico nas afirmações. O elenco do Palmeiras, por sua vez, parece estar se blindando do ruído externo. Nas últimas entrevistas coletivas, os jogadores evitaram citar diretamente o comentarista, mas deixaram recados sutis. Frases como "nossa resposta está sendo dada dentro de campo" ou "preferimos trabalhar em silêncio" apareceram com frequência. Abel Ferreira também preferiu não se aprofundar na polêmica, mas deixou claro que respeito não é favor, numa resposta que, para muitos, foi claramente endereçada a Neto. A comissão técnica tratou de usar a declaração como combustível. Internamente, dizem que a fala foi mostrada no vestiário antes de um dos últimos jogos, como forma de acender a chama da indignação. A torcida, como sempre, abraçou a causa com força total. Os palmeirenses se manifestaram nas redes sociais com montagens, vídeos, textos e até músicas provocando o comentarista. A hashtag #NetoRespeitarPalmeiras ficou entre os assuntos mais comentados do país por mais de 12 horas. Em frente à sede da emissora onde Neto trabalha, um grupo de torcedores chegou a se reunir para protestar, com faixas e bandeiras. Para a torcida alviverde, não se trata apenas de uma crítica esportiva, é uma afronta à identidade do clube. E o orgulho palmeirense, moldado por décadas de história, títulos e reconstruções, não admite esse tipo de golpe sem resposta. Mas talvez o grande ensinamento que surge deste episódio seja o da responsabilidade da palavra. Num cenário onde o futebol brasileiro é cada vez mais midiático, digital e imediato, cada opinião ecoa. Cada crítica vira manchete. E cada frase dita num microfone pode atingir em cheio o emocional de milhares.
Neto, como personagem carismático e polêmico, sabe disso. Ele vive disso. E talvez tenha jogado sua isca com precisão cirúrgica. Se a intenção era gerar reação, conseguiu. Se a meta era acirrar os ânimos, também obteve sucesso. Mas a pergunta que fica é: até que ponto esse tipo de provocação contribui para o futebol? Enquanto o debate segue nas mesas redondas, o Palmeiras continua em sua jornada esportiva. Os próximos confrontos no Brasileirão e nas Copas servirão como termômetro da reação alviverde. Afinal, nenhuma resposta é mais contundente do que uma sequência de vitórias. E se o time continuar vencendo, empilhando resultados, conquistando metas, ficará cada vez mais difícil sustentar o discurso de que só ganhou por sorte. Futebol, por mais imprevisível que seja, ainda é decidido por preparo, competência, estratégia e entrega. O elenco palmeirense parece entender isso. Nas entrelinhas, percebe-se uma união silenciosa contra o discurso de Neto. Jogadores experientes como Gustavo Gomes, Rafael Veiga e o Everton têm exercido liderança dentro e fora de campo, chamando a responsabilidade e mantendo o foco. Jovens promessas como Endrique e Luiz Guilherme, mesmo sendo alvos de holofotes, mostram maturidade diante das polêmicas. Abel Ferreira, por sua vez, continua sendo o ponto de equilíbrio entre a pressão e o trabalho. Sua liderança, frequentemente criticada por alguns, também é o esteio que sustenta o projeto. O Palmeiras tem muito a perder e muito a provar. Mas, ao mesmo tempo, também carrega uma bagagem que poucos clubes no Brasil possuem. Uma torcida massiva, uma estrutura sólida, títulos recentes e um projeto esportivo que, mesmo sob críticas, tem entregado resultados. A tempestade verbal causada por Neto pode ter abalado a superfície, mas dificilmente será suficiente para afundar um navio que navega com consistência. A história mostra que o Verdão, sempre que pressionado, reage com força. E 2025 pode ser mais um capítulo dessa saga. É evidente que, nos próximos programas esportivos, Neto continuará sendo pressionado sobre suas declarações. Os resultados do Palmeiras funcionarão como termômetro da validade de sua opinião. Se o time tropeçar, o ex-jogador poderá dizer "eu avisei". Mas se o clube seguir vencendo, conquistando e encantando, a fala será lembrada como mais uma previsão furada. E como o futebol tem memória curta, o que ficará registrado será o placar final. E é isso que o Palmeiras parece buscar, responder com bola na rede, com títulos, com taças erguidas. O mais curioso é que, de forma indireta, a fala de Neto acabou unindo o clube e a torcida. Em tempos de redes sociais, onde até vitórias são criticadas, o torcedor alviverde encontrou um inimigo externo para se unir contra. E isso pode ser poderoso. Clubes se fortalecem quando encontram uma causa comum. E hoje, a causa palmeirense é provar que não é ruim e que não depende de sorte. É provar que o trabalho que vem sendo feito tem sim mérito. E que as conquistas não são acaso, mas consequência de esforço, planejamento e suor. A temporada 2025 está longe de acabar. Há muito ainda a ser jogado, decidido e disputado. Mas uma coisa é certa, a fala de Neto entrou para a história recente do futebol nacional. E, querendo ou não, será lembrada como combustível, para o bem ou para o mal. Se o Palmeiras for campeão de algo grande este ano, a torcida não deixará barato. As redes vão lembrar. Os memes vão aparecer. E os gritos de "cadê o Neto?" certamente ecoarão nas arquibancadas. No fim das contas, talvez o comentarista tenha conseguido exatamente o que queria, estar no centro da conversa. Mas o preço dessa centralidade é alto. Quando se fala demais, se espera demais. E quando se provoca quem está acostumado a vencer, é bom estar pronto para a resposta. O futebol é generoso com os ousados, mas também implacável com os precipitados. A bola segue rolando. E o Palmeiras segue em campo. Cada lance, cada jogada, cada vitória será, a partir de agora, também uma resposta. Ao torcedor, ao crítico e ao próprio destino. Porque sorte, no futebol, pode até decidir um jogo. Mas não sustenta uma temporada inteira. E o Verdão está aí para provar isso, com ou sem provocação.
Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.